Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar de um assunto extremamente importante, que é o direito do consumidor. Lembrando, nós todos somos consumidores, inclusive os empreendedores também são consumidores, porque eles compram produtos de outros fornecedores. Então todos nós somos consumidores e precisamos conhecer os nossos direitos. Você conhece o seu direito? Sabe como funciona esses direitos do consumidor? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então vamos lá. Então o nosso tema específico aqui é exatamente o Código do Consumidor, né? E os órgãos de defesa do consumidor, a quem que a gente pode recorrer, tá? Porque às vezes a gente não sabe aonde a gente vai correr quando a gente está com algum problema. Então, o nosso objetivo vai ser compreender quais são os direitos e deveres do consumidor, conhecer o Código de Defesa do Consumidor e conhecer os demais órgãos de defesa do consumidor. Vocês sabem quais são os órgãos de defesa do consumidor que a gente tem? Para qual as funções dele, o que eles podem nos auxiliar? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Os direitos e deveres dos consumidores são referências para as transações comerciais entre o consumidor e a empresa, ocorram de modo que ambas as partes tenham as suas defesas e os seus objetivos adequados, ou seja, que os deveres e direitos sejam cumpridos por ambas as partes, né? Porque sempre se tem um direito, se tem um dever como contra-argumento ali. Agora responda, o que você pensa quando ouve falar de direitos e deveres do consumidor? O que lembra para vocês? Quais seriam os direitos e deveres de um consumidor? Vocês sabem quais são os direitos e deveres que você tem como consumidor? Então vamos lá, vamos discutir a respeito disso. Os direitos e deveres dos consumidores correspondem às normativas que eles devem adotar para que as transações comerciais ocorram de maneira correta, sem que nenhuma das partes envolvidas sejam lesadas. Então, nem você, nem quem está fornecendo pode ser lesados. E os dois têm que ter essas garantias. Os direitos dos consumidores são adquirir exatamente o que a propaganda oferece. Então, se é feita a propaganda, tem que ser exatamente em termos de preço e em termos de produto. Então, um dever vai ser você saber o que você está comprando e quem está vendendo. Ser avisado quanto aos riscos de saúde ao comprar um produto e serviço. Então, se há um produto que pode causar um risco à saúde, as pessoas que estão vendendo, a empresa que está vendendo, deve, por obrigação, informar a pessoa que está comprando, né? Para não correr nenhum risco à sua saúde. Não ser influenciado por fornecedores para efetivar uma compra. A compra deve ser uma decisão própria do consumidor e não por influência do vendedor, né? Os deveres dos consumidores são ler os contratos e cumpri-los após ser assinados. Conferir as datas de validade e de troca. Então, quando você compra um produto, você tem que saber qual é o prazo de troca e qual é o vencimento dele, né? Obviamente, a gente tem que tomar muito cuidado para não comprar um produto vencido, não é verdade? Então, com base nessas premissas, essas são premissas apenas, não é todos os direitos e deveres, que é saúde, dignidade e segurança, ou do consumidor possuem direitos básicos. Para uma transação comercial ocorrer corretamente, os consumidores têm deveres tais como pagar pelo objeto que estão adquirindo, cumprir com os contratos previamente acordados com a empresa que estiver negociando. Caso o cliente não pague pelo bem ou não cumpra o acordo, ele tornará-se inadimplente, podendo sofrer penalidades perante a justiça. No dia 11 de setembro de 1990, para vocês parece que foi muito tempo, mas se a gente pensar em termos das relações de consumo do Brasil, é bem recente, né? Tem pouco mais de 30 anos. Foi promulgada uma lei que estabeleceu o Código de Defesa do Consumidor, que a partir de agora a gente vai dizer CDC, tá? Código de Defesa do Consumidor. E ali é um conjunto de normas exatamente para
normatizar exatamente essa relação de consumo, ou seja, proteger o consumidor e também dando deveres e direitos para esse consumidor quando está fazendo as relações de consumo. Vocês conhecem o CDC? Alguém já, uma vez, já folheou o CDC? Já viu o CDC fisicamente ou mesmo na internet? Já viram isso? Então, você sabia que os estabelecimentos, por lei, já é uma lei mais recente, 2010, tem que ter um CDC dentro da sua loja, visível ao consumidor, porque se você tiver uma dúvida, você pode ir até lá no livro e ver se aquela tua dúvida está sanada, né? Ou até mesmo o próprio estabelecimento está com alguma dúvida, se é um dever dele, ele pode ir lá e sanar essa dúvida. Então, essa de estar lá o código à disposição do cliente é bastante importante. Então é importante para nós, consumidores, tenhamos conhecimento dos nossos direitos que estão dentro do CDC. Certamente não vamos conseguir decorar todos os artigos que estão lá, por isso que tem essa segunda lei dizendo que o CDC tem que estar dentro do estabelecimento, que se tiver alguma dúvida, vamos lá e conseguimos tirar essa dúvida. Como eu falei, ela mais recente, foi de 20 de julho de 2010, que estabeleceu essa obrigatoriedade de estar dentro do estabelecimento. Mas tem alguns artigos que a gente já tem que saber de antemão. Por exemplo, o artigo 6. O que diz o artigo 6? É considerado um dos mais importantes artigos dentro do CDC. Ele estabelece alguns dos direitos básicos dos consumidores. Por exemplo, prevendo que o consumidor deve ser informado dos riscos à saúde e à segurança ao adquirir um produto ou serviço. Além disso, deve receber orientações quanto ao consumo do bem. O artigo também proíbe que sejam feitas propagandas enganosas e abusivas. Então vejam que são informações bem importantes. Se eu vou comprar um produto químico, por exemplo, lá de limpeza, de sofá, seja lá o que for, um serviço de limpeza de sofá, eu tenho que saber quais os riscos que eu estou correndo para esse serviço. Tivemos agora, há pouco tempo atrás, exatamente um acidente, exatamente com esse dispositivo de limpeza de sofá aqui em Curitiba, né? E já teve outros acidentes nesse caso. Então, quando se contrata esse serviço, tem que ser informado sobre os riscos que podem ter e quais são as consequências. Tem que ser muito bem informado, né? E não pode haver propagandas enganosas. Esse artigo fala sobre isso. Artigo 13. Determina, caso não seja possível fabricando o produto ser identificado, o vendedor fica responsável pelos os danos causados ao cliente mediante a venda do produto. Gente, por exemplo, às vezes o que acontece? O cara que vendeu esse produto, ele não consegue identificar de quem foi comprado, qual a origem desse produto. Se ele não conseguir rastrear qual a origem, o consumidor não conseguir rastrear, quem vendeu, em tese, é o responsável. Por exemplo, ele trouxe importado, por exemplo, do exterior, da China, dos Estados Unidos. A gente não conseguiu ir até esse produtor. Então, quem é responsável é quem vendeu. Tranquilo? Artigo 18. É garantido ao consumidor o direito de escolher entre a substituição do produto por outro igual ou a restituição desse valor ou o abatimento proporcional do preço em outra compra, caso o consumidor tenha problemas com determinado produto comprado. Ou seja, ele tem direito a receber um outro produto. Caso ele não tenha outro produto igual para entregar ao cliente, o que ele tem que fazer? Devolver esse produto, devolver esse valor que ele pagou, ou se o cliente escolher um outro produto, o que ele tem que fazer? Abater esse dos valores. Isso fica a critério exatamente do consumidor, tá? Agora o artigo 39. É proibida a venda casada. Já ouviram falar o que é venda casada? O que significa venda casada? Significa, eu vou lá e compro, digamos, um produto. E ele tenta dizer, ó, para esse produto funcionar, você tem que comprar também esse. E obrigar que você compre naquela loja aquele outro produto. Isso se chama venda casada. Então é vedado o vendedor fazer isso, a empresa fazer isso. Tranquilo? Que ele pode escolher apenas aquilo que ele quer comprar. O CDC tem diversos artigos e, assim como um livro, precisa ser lido para que haja conhecimento das suas normas que nele constam.
Se o CDC estabeleceu uma série de normas para garantir as relações de consumo, sejam justas e não prejudiquem a sociedade e reconhece que o consumidor é a parte vulnerável dessa relação. O CDC faz parte da legislação que garante as relações do consumo com quem está vendendo. Então, nós precisamos conhecer quem pode nos auxiliar quando a gente tem algum conflito com uma empresa. Porque às vezes você tem um cliente pequenininho, diz assim, mas como é que eu vou brigar com uma grande rede de lojas? Então, tem alguns órgãos que podem nos ajudar. O PROCON, todo mundo já ouviu falar, né? Qualquer coisa diz assim, tá me enganando, eu vou no PROCON. Tem que ir mesmo. O PROCON realiza a defesa e a proteção dos consumidores em todo o Brasil. Secretaria Nacional do Consumidor, que é o Senacom, que pode fazer essa relação, que ela concentra no planejamento, elaboração, coordenação e execução da Política Nacional das Relações de Consumo. As defensorias públicas e ministérios públicos, que podem fazer representações junto às empresas, tornando ela uma relação já como chegar para cobrar judicialmente disso, e os tribunais de justiça, que é a tramitação de processos judiciais com o intuito de buscar a conciliação entre consumidores e empresas. Então, todos esses órgãos buscam inicialmente a conciliação, ou seja, chegar a um acordo, né? Dentro dos PROCONs que estão mais próximos da gente, eles fazem o trabalho exatamente de chamar as partes para tentar chegar a uma conciliação. Então vamos dar uma olhadinha agora numa prática aqui. Imagine que ontem o preço de determinado produto custava R$10 e hoje o mesmo produto na loja está sendo vendido a R$20. Ou seja, configura um aumento de 100%, dobrou o preço. O valor é de 10 mais 100% de aumento, significa que agora ele está vendendo a R$20. O que você poderia fazer com essa situação? Será que é justo? Ela pode dobrar o valor sem um motivo justificável? Que se tem um motivo, ela vai explicar porque houve esse aumento. Mas se não houve nenhum motivo ali, o que você poderia fazer? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já voltamos com uma possível resposta para um problema como esse.
Então, galera, vocês viram que são questões. Ali um exemplo de qualquer produto custava R$10, foi para 20, mas poderia ser aplicado a qualquer um. Como nós falamos, o Código 39 prevê que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços elevar sem uma justa causa os valores que ele está vendendo lá. Se ele vendia 10, ele não pode cobrar 20 para outro dia sem uma justificativa clara. Sendo assim, sempre que houver um aumento de preço desse vulto, o consumidor deve avisar o PROCON sobre o ocorrido para que o PROCON atue o estabelecimento comercial nesse caso, né, que ele não está fazendo boas práticas. Vamos ver um outro exemplo aqui. João foi até a padaria, como ele faz todos os dias, ao chegar lá, percebeu o aumento significativo do quilo do pão francês. Custava R$ 7,49 na segunda-feira, na terça-feira ele foi lá, estava R$ 15,90. E não tinha nenhum aviso na imprensa que houve um grande aumento dos insumos, como a farinha, que é o elemento mais pesado do pão ali, em termos de utilização, nem de fermento, nem de outras componentes que justificavam a esse aumento. Então, nesse caso, né, a gente viu aqui, de R$ 15,90 para R$ 7,40, aumentou R$ 8,41, ou seja, mais do que dobrou os valores. O que a gente poderia fazer? A mesma coisa que a gente acabou de falar do artigo 39, né, que sem nenhum fato justificável não pode haver este aumento. Que motivos levam o consumidor a procurar o PROCON? Quando ele se sente lesado em algum artigo dentro do Código Consumidor. Só que às vezes ele não sabe interpretar esses códigos, ele pode ir até lá e os atendentes vão ver, ó, dentro está vindo esse artigo e o que a gente pode fazer. Como que o PROCON pode nos auxiliar? Ele vai fazer a intermediação, ele pode registrar essa reclamação, entrar em contato com a empresa e tentar chegar a uma conciliação, que normalmente, ali no PROCON mesmo, consegue se resolver por conciliação, né? Inclusive, algumas empresas já montam um funcionário ali, as grandes empresas, as que têm mais reclamação, exatamente para resolver dentro do próprio PROCON. Então, quando existe um conflito, ele sempre tenta achar uma solução. Quando o PROCON não consegue fazer a solução, daí sim você pode ir até uma defensoria pública exatamente para a gente conseguir chegar a um denominador adequado para aquele problema. Como a citação do pai rico, pai pobre, ele fala o seguinte, né? Parafraseando o que ele diz aqui, que a cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho, é exatamente o que a gente está fazendo hoje na nossa aula de educação financeira. Estamos aprendendo sobre os nossos direitos. Cada dia a gente aprende um pouquinho mais. Agora que você já conheceu um básico sobre os meios legais de preservação dos seus direitos e também dos seus deveres de consumidor, com base nisso, conte uma situação que você já passou, ou que algum conhecido já vivenciou, ou crie uma situação, um problema que pode ocorrer nessas relações de consumo e explique essa situação e cite qual parte do Código de Defesa do Consumidor que assegura esse direito. Então converse com seus colegas, com o seu professor, com a sua professora, com os seus pais, mostrando uma situação hipotética que pode se tornar uma situação real. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso ou contar uma situação real. Tenho certeza que todo mundo já viveu uma situação real, ou o pai, ou a mãe, ou alguém conhecido. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e depois eu vou mostrar uma situação hipotética que eu já passei aquela situação hipotética também. Um tempinho e já voltamos a conferir.
Vocês criaram a situação? Pois é, pessoal, é um treino, tudo na vida é um treino. Tem coisas que a gente consegue treinar antes. Saber os nossos direitos a gente precisa saber. Mas esse caso aqui que eu coloquei, que vocês devem ter colocado, talvez alguns de vocês usaram o mesmo caso, já aconteceu várias vezes comigo quando eu vou ao supermercado em algum lugar e compro e o produto está acomodado dentro daquelas coisinhas onde compra queijo, compra lá, e um produto embaixo está estragado, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse queijo, ir até o estabelecimento, e pedir o ressarcimento. Todas as vezes que eu fiz essa reclamação, eu recebi de volta, porque o estabelecimento sabe que se ele não fizer isso, vai dar problema. Mas não esquecendo uma coisa muito importante, no final, sempre você sair com a nota fiscal. Nunca esquecer de sair com a nota fiscal, que facilita o pedido. Normalmente, quando você já vem com a embalagem daquele estabelecimento, ele nem perde a nota fiscal. Mas é interessante sempre, para você garantir os seus direitos, a nota fiscal, que o dever de pedir a nota fiscal é de vocês. Aqui nós temos exatamente o link para vocês poderem acessar ali o Código de Defesa do Consumidor, que está na mão, você pode colocar exatamente dentro no teu celular, baixar uma cópia ali e você está sempre lá. No vídeo de hoje a gente falou que todo consumidor possui direitos básicos calçados em 3 pilares: na proteção à vida, saúde e segurança. Em caso de dúvida relacionada às aquisições, é sempre de grande valia recorrer e ler o Código de Defesa do Consumidor. Por consumidor, entende-se como um indivíduo que adquire produto e serviço para uso próprio ou da sua família, gente. Então, no vídeo de hoje, nós conversamos sobre os direitos do consumidor. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.